Ei, Rê, boa noite. Boa noite, Si. Tudo bem? Prontíssimas para mais uma gravação do quarteto? Vamos embora. Vamos aí. Hoje a gente vai falar sobre luto, né? Então vamos organizar para a gente começar. Você está pronta aí? Estamos prontas, vamos começar. Então vamos lá. Como a terapia pode nos auxiliar no processo de luto? Meu nome é Simone Miranda Eu sou a Renata Borja, e este é o canal do do Quarteto Quarteto Psi. Psi. Como a terapia pode nos auxiliar no processo de luto? Gente, olha só, o luto é uma resposta esperada, né? Esperada e natural que a gente tem quando a gente sofre alguma perda significativa. Então, assim, a gente tem o luto em relação à morte em si, mas a gente também vive o luto em relação a uma separação, o desemprego, a uma mudança de cidade. Eu falo a expectativa, né, Rê? Às vezes em relação ao filho, né, não perfeito, ao filho que não nasceu, né, da forma como era esperado. Então, é tudo que foge um pouco, né, da nossa expectativa, que gera um sofrimento significativo, a gente pode pensar no luto, certo? Claro, né? E eu acho que isso é importante a gente colocar, porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que luto é somente quando você perde alguém querido. Então, as pessoas não entendem que outras perdas significativas também, elas podem gerar um processo de sofrimento que pode durar um pouco mais de tempo e que isso pode acontecer e é natural, né? Uma pessoa que perde o emprego né, e que ela tem. Então, isso tudo pode gerar também um emprego de anos, em que ela se dedicou muito a esse trabalho, a empresa fale. Isso também, tudo isso pode gerar um cachorro mesmo, né, um animal querido que a gente perde também. Então, tudo isso pode gerar sofrimento significativo e a gente pode levar um tempo maior para a gente se restabelecer emocionalmente, e isso é natural, né? Rê, você estava falando aí, sabe o que me veio em mente? Idosos, né? Assim, quando eles começam a viver essa fase do luto em relação ao adoecimento, é como se precisasse abandonar, né? Quem eles eram e dar boas-vindas às limitações. A gente vê muito isso também no processo de adoecimento, né? Que as pessoas às vezes adoecem e relatam assim, eu não estou me reconhecendo. Então é como se essas pessoas vivem o luto em relação a quem elas eram e começam a ressignificar esse processo de esse novo eu que está chegando, né, sobre essa nova perspectiva. E aí, considerando, né, a nossa discussão hoje, eu acho interessante a gente falar sobre as fases do luto, porque em todos esses processos que a gente citou, elas tendem a acontecer dessa forma, né? Então, a gente tem aí o primeiro estágio, que é a negação e o isolamento. A gente tem o segundo estágio, que é a raiva, né? Então, a pessoa fica indignada em relação ao que está acontecendo. O terceiro estágio é a barganha, né? Muitas vezes o sujeito tenta ali negociar com Deus, né? Se eu melhorar, se mudar, se eu passar por essa fase, né? Então eu te ofereço algo. Então é aquele momento muito de negociação. Existe o quarto estágio, que é o estágio da depressão, né? E a gente também é um estágio da aceitação. Agora, olha só, esses estágios, gente, não necessariamente eles acontecem nessa ordem. E eles não necessariamente, eles finalizam e passam, por exemplo, ao processo de aceitação, então agora a pessoa finalizou o processo de luto. Existe a possibilidade, sim, dela oscilar ali, né? E aí você mencionou algo muito interessante, assim, quando você comentou a questão do tempo, né? O luto, a gente tende a ter uma expectativa que é um processo que é mais duradouro, mas quando a gente pensa em mais duradouro, a gente tem que pensar em um período de mais ou menos uns 2 meses, né? 1 mês e meio a 2 meses como um período normal. Depois disso, é importante que esse sujeito dê conta de buscar ajuda para que ele consiga elaborar melhor todos esses processos, né, que ele está vivendo. É importante a gente colocar que quanto mais a gente aceita que isso é normal e isso é natural, mais fácil a gente vai sair disso. Porque existe uma não aceitação, né, que é como você colocou ali, né? A gente, em primeiro lugar, tem a questão da negação.
né? Depois, quando você entra no momento da raiva, você começa a buscar culpados, né? Culpados pelo problema, você se culpa, culpa alguém mais para tentar se eximir de alguma determinada culpa. E isso aí vai, se isso vai demorando a passar, porque essas fases podem ficar prolongadas. Então, Uhum. você pode ficar na fase de negação muito tempo, né? Uhum. Pode ficar na fase da raiva mais tempo ainda. Então, isso vai depender de pessoa para pessoa e vai variar de como que essa pessoa vai assimilando esse processo, ela vai compreendendo e ela vai modificando, né? Então, assim, e eu gosto sempre de colocar o seguinte, que na aceitação tem uma coisa que eu acho muito importante, que é a questão de dar sentido e significado ao seu sofrimento. Sim. Porque se a gente não dá sentido e significado ao nosso sofrimento, essa aceitação ela vai demorar mais tempo para acontecer. Né? Tanto que Então, quando a gente pensa no luto, por exemplo, pela morte, né? Algumas crenças religiosas ajudam as pessoas a elaborarem melhor, né? Porque o que você está falando a aceitação tem muito a ver com o sujeito encontrar uma história, né? Encontrar algo que seja acreditável por ele para que ele se permita seguir em frente. E a religião, às vezes, né? Algumas religiões, claro, abrem um pouco essa brecha, né? Dessa pessoa estar em um outro lugar, em um outro momento, que você vai reencontrar, né, com aquele ente querido que você perdeu, enfim, por morte, né? Então fica muito mais fácil esse processo da aceitação. eu costumo colocar o seguinte, né, que a gente busca, a gente busca não, vamos falar diferente, assim, quando a gente encontra sentido e significado nas nossas perdas ou nas nossas dificuldades, e isso diz respeito também a dificuldades mesmo, como você mesmo colocou, os idosos mesmo, eles vão perdendo algumas funções mesmo, vão tendo uma dificuldade para caminhar, para andar, para lembrar de uma determinada coisa, e isso pode gerar um determinado sofrimento. Né? Então, eles podem criar um sentido e um significado ali ainda, sim, claro que podem. Né? Eles podem, eu não dou conta mais de fazer uma determinada função que eu fazia, mas agora eu posso fazer uma outra que vai me gerar significado e sentido, uma obra a qual eu quero me dedicar. Então, o que gera significado e sentido para nós? Né? É uma obra a qual se dedicar, alguém para amar, e o exercício da nossa espiritualidade. Então, essas três coisas, elas são importantes. Então, assim, a gente vê quantas vezes nós já vimos pessoas que sofreram algum tipo de acidente, perderam, não consegue mais caminhar, tem algum tipo de problema, perde um braço, perde uma perna, perdeu as funções, né? Aquele pianista mesmo, né? O João Carlos Martins mesmo, ele perdeu os movimentos das mãos por mais de uma vez. Né? E aí, a última dele, como ele não conseguiu retomar, ele fez aquele trabalho maravilhoso que é a baquiana dele, que ele pega crianças carentes e ele treina essas crianças no sentido da música, e apresenta a música para essas crianças, e tem essa orquestra, né, de crianças carentes. Então, que é uma coisa linda, maravilhosa, né? Então, assim, ele era o maior intérprete de Bach de todos os tempos. Ele parou de ter essa função dele com a mão, mas ele criou uma outra função com o conhecimento dele, que talvez tenha criado, às vezes, até mais significado. Ele até numa entrevista uma vez disse que isso gerou mais significado para ele do que ele ser o melhor naquilo que ele fazia. Então, às vezes, se a gente cria a oportunidade de aprender, de ressignificar, esse processo ele acaba sendo mais rápido. Mas se a gente resiste e a gente briga com as nossas emoções,
a gente diz que ai, não era para eu estar sentindo isso tudo, isso daqui não deveria ser assim, isso não passa nunca, eu não deveria me sentir desse jeito. Então, quando a gente briga com as emoções, querendo que essa sensação ruim ela passe rápido, ou compreendendo que não está correto sentir o que a gente está sentindo, aquilo demora um pouco mais de tempo e vai permanecer mais tempo com a gente. Então, quanto mais a gente for, eu coloco que caridoso, bondoso, a gente tiver mais autocompaixão, mais fácil vai ser a gente passar por esse processo. Esse processo, às vezes, pode demorar 1 ano, e pode demorar, às Mas vezes, olha até um só, pouquinho né? mais, e está tudo bem. Olha a questão da forma de lidar com todo esse processo, né? Porque quando se perde alguém, né? E a gente mencionou por morte ou por vários outros motivos que a gente citou ali, vamos pensar no trabalho, tá? Então, quando o sujeito ele perde o trabalho, ele está vivendo um luto em relação a isso, mas ao mesmo tempo tem uma série de questões que acontecem em função disso, né? Ele perde a condição de sustentar a família, talvez a condição de se alimentar de uma forma diferente, né? De pagar uma escola. Então, tem uma série de coisas envolvidas. Vamos pensar, né? Quando você perde alguém. Então, imagina lá, tá? Uma mãe, quando perde um filho, além do filho, o que mais que ela perdeu, né? Então, tem uma questão também relacionada ao afeto, à companhia, aos momentos, né? Uma mulher, enfim, que perde o marido ou vice-versa. Então, assim, além de você sofrer em função do sujeito, né? Tem tudo o que aquele sujeito representa na sua vida. Às vezes, uma certa segurança, uma certa estabilidade, não estou me referindo necessariamente a financeira, né? Uma companhia. Então, quando você consegue identificar o que está em volta disso, né, daquela perda, você parte para a resolução de problemas, né? Porque olha só, a perda nesse contexto que a gente está colocando é um fato, né? E aí o ideal é que você consiga, claro que não no primeiro momento, mas mapear um pouco assim, o que eu estou perdendo além daquele sujeito, né? O que está por trás disso? Porque aí você começa a perceber assim, olha, eu perdi um aconchego, eu perdi uma segurança, eu perdi uma companhia. E a ideia, gente, não é substituir, né? Mas encontrar uma solução para o problema. Porque senão, além de você estar sofrendo em função do sujeito e do objeto em si, você está ali com a vida, e é o que a gente vê muito, né, Rê? Assim, a vida do sujeito totalmente bagunçada. Pensa agora em relação a esse processo de pandemia, né? As pessoas não perderam só os amores, né? E aí vão pensar os pais, os filhos, os maridos. Elas perderam várias coisas em função disso. E aí, para você se reestruturar, é muito difícil, né? Porque você está ali sem condição financeira, as crianças ali sem dinheiro, às vezes, para continuar na mesma escola, né? Sem mais um plano de saúde que era uma segurança, porque o pai ou a mãe, que era responsável pelo financeiro pela família, morreu. Então, olha como é que o luto, né? Ele é vivido de uma forma muito mais sofrida, muito mais difícil. E aí, quando a gente fala, né, em procurar ajuda terapêutica, porque é justamente, né, procurar ajuda psicológica, né, é justamente o momento que na terapia a gente ajuda o sujeito a identificar, né, todo esse contexto para que ele consiga, né, resolver, criar estratégias para resolver os problemas, para que ele consiga lidar melhor com todo esse sofrimento, Isso, né? isso eu acho que é o que a gente precisa compreender, né? Que as pessoas não precisam sozinhas dar conta disso, e que tem Uhum. como pedir ajuda, e podem pedir ajuda e devem pedir ajuda. Quantas vezes, né, eu já tive dentro do consultório pessoas que estavam, às vezes, em lutos prolongados. Já tive alguns pacientes de luto de 3 anos. Quando chegou para mim, estava num luto de 3 anos, 2 anos. Assim, e aí, alguns casos, eu lembro de um específico aqui que eu estou lembrando, foi muito rápido na hora que a gente identificou, porque era uma questão só naquele momento que estava segurando. Então, assim, acho que na segunda sessão, na hora que já abordou aquilo ali,
A paciente, quando vem na próxima, ela falou: olha, parece que você fez uma mágica. Mas eu agora eu virei outra pessoa da semana passada para essa semana. Quer dizer, ela já estava preparada para poder lidar com o processo, mas tinha uma questão que segurava ela ali ainda, que precisava ser resolvida. Então, e na hora que a gente cria a resolução daquele problema, pronto, Sim, aquilo ali, respiro, né? Eu até posso respirar agora, né? Parece que não é que a dor acaba, né? A dor nós vamos ter. Então, isso sim. daí é uma coisa. Agora, o sofrimento, você dar a continuidade ao sofrimento, isso é que a terapia vai trabalhar, é essa continuidade desse sofrimento que nós vamos trabalhar. E não tem nenhum mal em você pedir ajuda, porque muita gente acha assim, é demonstrar uma fraqueza. Pelo contrário, é uma fortaleza. Você está mostrando que você quer melhorar rápido. Então, assim, ao invés de ser uma fraqueza buscar ajuda, é uma fraqueza eu não reconhecer que eu preciso de ajuda, e é uma fraqueza eu evitar esta ajuda. Isto é Uhum. fraqueza, né? Agora, eu reconhecer que eu estou precisando de ajuda e buscar ajuda, isso é muito importante. Ô, Rê, você trouxe um pouquinho do setting terapêutico, né? E você falando aí, eu lembrei também, né, de alguns casos. Sabe o que eu acho, assim, que a gente tem que validar? E eu falo assim, nós, a gente faz isso no consultório, mas eu também acho importante a gente ensinar para as pessoas fazerem isso. Não tem, gente, emoção certa ou errada, né? A gente chega a falar disso em alguns episódios. Então, assim, não tem emoção certa ou errada, não existe o que eu tenho que sentir, né? E a gente percebe o quê, gente? É como se, tá? Eu ficar bem, né? Eu melhorar, eu seguir com a minha vida em frente, é como se eu não tivesse honrando a memória, né, de quem se foi, é como se eu estivesse esquecendo, e uma coisa não está desvinculada, assim, né? Desculpa, não está vinculada à outra. O que eu quero dizer com isso, tá? Eu posso perder alguém muito importante e posso conseguir levar a minha vida e levar a minha vida adiante. Não significa que eu não vá pensar, que eu não vá sofrer, que eu não vá me sentir triste, né? E essa tristeza, gente, é uma tristeza que eu falo para os meus pacientes assim, olha, não é uma tristeza que dá para eu falar para você que vai passar. Eu acho que é uma tristeza que vai te acompanhar. Eu não sei por quanto tempo, mas é uma tristeza que vai fazer parte da sua vida, né? E tudo bem, e detalhe, e se essa tristeza deixa de fazer parte da sua vida, tá tudo bem também. Então, você não tem um compromisso com a emoção, você tem um compromisso, né, com a maneira como você vai levar a vida dali para frente. A emoção, ela vai te acompanhar. E tem momentos que essas emoções serão agradáveis e desagradáveis. Porque no consultório, eu vejo muito esse sofrimento, assim, né? Esse looping do sofrimento, como se o sujeito não pudesse, né, resolver o problema, não pudesse dar a volta por cima, não pudesse ficar São as bem. crenças, né? São as crenças. São as Exatamente. crenças que a gente às vezes tem de que se eu gostava suficientemente dessa pessoa, isso então significa que eu não posso ficar bem mais rápido. E às vezes as pessoas têm essas crenças mesmo, isso às vezes atrapalha, às vezes tem até o contrário. Tem gente que, quando vê o outro estando melhor, fala: não, ele está escondendo alguma coisa, porque ele não pode estar É, bem. é, Também tem esse julgamento. Não, é, se ele está bem, ele não poderia estar bem, porque ela perdeu o pai, ela perdeu a é, mãe, ela não poderia estar bem diante dessa situação. A forma como cada um lida é a mesma forma? Não. O é que você diferente, acha que é bem para você e que é lidar bem para você, por outro pode não ser. Pode ser. E você também não tem ideia de como que cada um ressignifica, porque tem relação com esse significado que a gente dá a essa perda e como a gente uhum, ressignifica essa perda. Se você entende que não estava na hora, e você não entende que você cria uma certa resistência, como você colocou mesmo, uma certa expectativa, né? Quem sou eu para determinar o que é hora, o que não é hora?
a hora de alguém morrer, ou a hora de eu perder o emprego, a hora isso está errado, isso não podia ter acontecido. Quem sou eu para determinar? Mas a gente, no fundo, a gente busca essa segurança e faz essas determinações. Né? Uma Não paciente uma vez... incomum, né? Não incomum a gente ser procurado, por exemplo, por familiares, né? Com essa fala que você acabou de mencionar, tipo assim, a Simone morreu, né? Sei lá, o pai, a mãe, o irmão, e o fulano tá bem, isso tá normal? Tá, ele tá dizendo que tá tudo bem, ele tá conseguindo, né? Levar a vida, tá. Ai, mas não é estranho? Não, não é estranho, não Não, tem nada de não, a estranho, forma né? dele é diferente. É a Então, assim, forma daquele sujeito. E não tem forma certa, né, de sentir o luto, por exemplo. E aí vamos pensar na morte agora, tá? Tem gente que não vai ao velório, enfim, não gosta de ir. Ah, isso é um problema? Não, se para aquele sujeito não é um problema, tudo bem, né? A gente acha assim, esse processo de passagem, principalmente para as crianças e adolescentes, às vezes os pais me perguntam, né? Devo levar, não devo levar? Eu falo, pergunta para a criança. Pergunta para a criança, né? Ela quer ir, ela está disposta a ir? Porque se ela quiser, né, esse processo, pelo menos na nossa sociedade, né, de o velório, enterro, é um processo de passagem importante, porque ajuda a gente a elaborar, né? Então, assim, esconder da criança, por exemplo, que morreu alguém, por quê? Ah, Simone, mas ela vai sofrer, claro, igual todo mundo, né? Sabe outra coisa também, assim, que é erradíssimo, gente? Dar medicação para as pessoas nesse momento, né? Para elas não sentirem, para elas não terem emoção. Isso não é adequado, né? O que é adequado? Que a pessoa, que ela sinta emoção. É uma emoção desagradável, é uma emoção, né, que às vezes é uma tristeza muito grande, a raiva, como a gente mencionou, mas é importante o sujeito passar por esse processo para ele conseguir elaborar melhor o luto, agora é né? importante, a gente, você colocou essa questão da medicação, né? É claro que a gente está falando de pessoas, mas a gente pode ter um paciente que às vezes é um paciente que tem algum tipo de transtorno, que aí nesse caso tem Então, que ser. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado de se a coisa está gerando um sofrimento profundo, né? Pedir para fazer uma avaliação psiquiátrica pois é, adequada, né? Eu acho é que isso que isso. eu ia te falar, é isso que eu ia falar, tipo assim, o médico receitar, ele está capacitado e habilitado para isso. Uma coisa é um familiar chegar com uma Sim, medicação sim, no velório, né, no enterro, e ficar distribuindo, olha, vamos lá, sim. fica calma. Não, peraí. Não, Né, no contexto que você colocou, poxa, eu acho que o sujeito não está bem, está difícil, vamos pedir para o médico avaliar, porque o para ter médico uma vai saber o avaliação. que fazer. Exato. Exatamente, Agora, exatamente. uma coisa que nós estamos colocando aqui, que eu estou lembrando, eu já tive algumas pacientes, e aliás, eu falo no plural, né? Porque que perderam pessoas da família cedo, ou pai ou mãe cedo. E um pensamento muito recorrente, que isso me chamou atenção, até porque era o mesmo pensamento, era: não é justo Sim. eu ter perdido uma mãe muito cedo, enquanto outras pessoas mais velhas do que eu ainda têm mãe até hoje. Então, eu já tive uma paciente, né, eu lembro de algumas falando isso, mas uma específica, eu lembro dela virar e falar assim: você é muito mais velha do que eu, e você ainda tem mãe. Eu não tenho mãe. Então, você não consegue compreender por que eu não tenho mãe, porque você é mais velha e ainda tem. Mas não é justo comigo e com a idade que eu tenho, eu ter perdido a minha mãe. E isso não foi com uma só, né? Assim, essa específica ela trouxe até para mim, olha, você, né? Ela trouxe para mim o caso, mas essa crença é uma crença muito comum em jovens que perdem algum dos pais cedo, ou alguém muito cedo. Então, é assim, aquela ideia de injustiça, né? É muito injusto. E isso precisa ser visto como o seguinte: olha, não é uma questão de justiça ou não justiça, né? E é isso que a gente precisa ajudá-los a entender. Agora, a Não é uma questão é, questão de ser justo ou não. Na realidade, não é bom. É um fato, não é bom. Ninguém quer perder um pai ou uma mãe cedo. É um fato que não, né? E é um fato que vai gerar mais prejuízos para você do que uma outra pessoa
que não perdeu o pai cedo, ou não perdeu a mãe cedo, mas aí que está, né? A forma como a gente, por isso que a terapia é importante, porque a terapia vai ajudar esse paciente a reprocessar isso daqui e a criar um ajuste dentro daquilo que ele dá conta. Porque ficar pensando que Exatamente. isso não é justo não vai ajudá-lo a dar conta desse processo, porque isso não vai trazer a mãe de volta, isso não vai trazer o pai de volta, esse senso de justiça não pode ser resolvido, essa justiça não pode ser feita, então não vai adiantar. O processo de aceitação, ele é um processo difícil, mas ele precisa ser alcançado. E não adianta Agora, você ficar batendo de frente com isso, porque isso não vai te ajudar a mudar a realidade. trazendo um pouquinho, né, do nosso episódio sobre empatia, né, e aí você comentando sobre isso, porque o que acontece, né? A gente, no consultório, a gente dá conta de fazer isso, que é validar a emoção, e é o que você está falando, primeiro você valida, depois você vai tirando o sujeito, né, muito delicadamente desse loop. Porque olha só, gente, não incomum, tá? Vem a raiva, que é o que você falou agora, poxa, você tem mãe ou não tem mãe? Ah, Deus, não tem Deus, Deus não olhou para mim, entendeu? Eu não confio mais em Deus. Então, a pessoa tende a romper, né, com uma série de questões aí, né, de crenças, enfim, que às vezes não faz muito sentido para as pessoas. Então, mas Deus, não tem Deus. Vai passar. Não, você não pode me garantir que vai passar. Então, o sujeito tem a oportunidade de passar por esse processo de validação, né, validação. Então, a tendência, né, é assim, a gente fazer isso muito com os nossos pacientes, assim, independente de que tipo de luto, né? Então, vamos pensar, a gente falou do luto do filho, né, que não nasceu perfeito, né, uma doença, né, que o sujeito acaba desenvolvendo. É como se fosse assim, vamos viver a emoção raiva em relação a todo esse processo e o que você está disposto a fazer em relação a isso. Então, ouvir essa disponibilidade do sujeito, porque quando a gente pergunta dessa forma, olha, o que você está disposto? Normalmente eles paralisam e falam assim, mas o que eu tenho que fazer? Não, você não tem que fazer nada. Eu quero saber o que você quer fazer. O que você quer fazer daqui para frente? Eu vou te ajudar a fazer o que você quer fazer. Você não tem que fazer nada, né? E aí a gente vai de forma muito respeitosa, mas ajudando esse sujeito a trabalhar com resolução de problemas, um automonitoramento, né? Treino de habilidades para poder lidar com aquela nova situação, reestruturação cognitiva, né? Que é parar para pensar, poxa, o que está passando pela minha cabeça, o que tem de real nisso, o que tem de pensamento, e principalmente prevenção à recaída, né? Que é aquele processo de avaliação, fala assim, olha, eu não tenho que fazer nada, mas o que eu quero fazer, né? Então, muitos pacientes às vezes perguntam assim, mas será que é certo? Né? Será que eu devo fazer dessa forma? Não tem receita de bolo, não tem forma nenhuma que você deve fazer. A ideia é o que você quer fazer e, principalmente, o que você está preparado para fazer. Porque o que a gente está falando? As pessoas são diferentes, cada uma vai viver, né, com essas perdas de formas diferentes. E, assim, a perda acaba sendo um momento de reflexão, né, que você tem a oportunidade realmente de reestruturar situações na sua vida que às vezes não estavam tão funcionais, né, e fazer com que se tornem funcionais. Agora, com muito respeito, com muita calma. Então, assim, a terapia, né, ela dá a oportunidade de passar por todos esses passos que a gente citou aqui de forma muito respeitosa, né, porque a gente não traz para o paciente como que ele tem que sentir, o que ele tem que fazer. E aí, o senso comum, né, assim, vocês que estão em casa, né, escutando a gente, vale ter uma atenção, porque os processos emocionais, eles precisam ser validados antes de qualquer coisa, né? Então, antes da gente pensar numa resolução de problemas, a gente tem que validar a emoção, né? Poxa, você tem mãe ou não tem mãe? Nossa, isso deve ser difícil demais para você. Me conta como é que foi. O que mais você perdeu quando você perdeu sua mãe? Como é que ficou a sua vida sobre a perspectiva da morte dela? Porque ali eu consigo entender, né? Além da dor, da perda do ente querido, o que tem também, né? Como é que está a vida daquele sujeito?
Agora, voltando para a questão da aceitação, a DBT ela tem uma coisa que eu acho bem interessante, que a DBT, para quem não sabe, é a terapia comportamental dialética. E ela vamos dizer, utilizada para os pacientes com transtorno de personalidade borderline. Mas, independente disso, tem alguns conceitos da DBT que eu gosto muito, e, assim, independente de se o paciente é borderline ou não, o conceito da aceitação radical, eu acho que ele é um conceito muito legal e que a gente pode trazer para qualquer outro tipo de terapia. Então, de acordo com a Marsha Linehan, né, quando uma situação não tem solução, a gente precisa fazer uma aceitação radical. Sim. E quando a gente faz uma aceitação radical, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, em primeiro lugar, aceitar a realidade como ela é e pronto, olha, a realidade é ruim. É um fato, né? É ruim. Eu tô dando por fato. É um fato. A realidade é ruim, então ela é ruim. Ela não tem que ser boa. Ela não tem que se transformar numa coisa boa. A realidade, aceitar a realidade como ela é. Aceitar que toda coisa que acontece tem uma causa. Um acidente aconteceu. Ai, mas por que é que o fulano não passou mais rápido, não passou isso, não passou aquilo? Não adianta eu ficar discutindo isso, porque não foi isso que aconteceu. Então, não adianta eu ficar pensando no que poderia ter sido, porque não é isso que aconteceu, a realidade é outra. Então, assim, né, tem uma causa aquilo ali. Olha, ela dá até um exemplozinho, né, de um carro que vem andando numa velocidade, num limite de velocidade permitindo, uma criança que vem andando numa bicicleta no caminho oposto. E o carro não vê a bicicleta, e a bicicleta vai em alta velocidade, esse carro pega a bicicleta. Aí você fala, aquilo tem uma causa? Tem uma causa. Quem é o culpado por isso? Às vezes não tem um culpado, dependendo da situação, mas tem uma causa, as circunstâncias aconteceram, né? Então, as pessoas buscam culpados pelas circunstâncias. Não, a gente tem que entender que as coisas têm causa, não necessariamente culpados. Então, não adianta a gente ficar buscando culpados, porque isso não vai amenizar a dor, isso não vai resolver a dor. Né? Aceitar que a vida vale a pena ser vivida, que é um pouco daquilo que eu andei falando, da questão do sentido, significado. Olha, tem coisas que eu preciso fazer e que só eu posso fazer. Né? Eu lembro de uma vez, uma amiga me contou uma história de uns pais que perderam uma criança, isso na cidade de São Paulo, se não me engano. Eles perderam a filha criança ainda. A filha viu uma pessoa do outro lado da rua passando necessidade e ela quis levar uma comida para essa pessoa e fez os pais, acho que pararem para parar o carro para poder comprarem a comida para levar para essa pessoa que estava do outro lado da rua. E essa criança foi atropelada nesse momento e ela morreu. E aí esses pais hoje fazem um trabalho maravilhoso com pessoas de rua, ou seja, eles deram um significado à morte da filha, entendendo que o que a filha queria era aquilo, e eles começaram a fazer um trabalho com moradores de rua para dar esse significado à morte da filha. Então, quer dizer, a vida vale a pena ser vivida, criaram isso daí, né? E eu tenho que seguir em frente. Como eu tenho que seguir em frente sem a presença dela, eu vou arranjar um jeito de fazer da melhor forma, né? Com que isso vale a pena, né? Então, essa parte da aceitação, né? A gente precisa ter. Não adianta a gente negar e falar, eu não quero fazer disso desse jeito, esse jeito seria o melhor, mas eu não quero. Ok, seria o melhor, mas eu não quero. Eu estou impossibilitando a aceitação, eu tenho que ter uma boa disposição para poder, eu tenho que me colocar engajado para esse processo e estar disposto a me engajar nesse processo. Então, quando eu me engajo nesse processo, as coisas se tornam mais fáceis, né? Se tornam menos complexas. Agora, não estou dizendo que é fácil passar pelo luto, não é isso, né? É o como a gente vai lidar com as coisas, né? Então, temos que entender que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, né? E é um fato. Maneira, né? Como você vai conduzir todo esse processo, né? Sim, então, assim, não é que o sofrimento é opcional, no sentido de que,
eu estou optando conscientemente pelo meu luto. Não, não é isso, né? Se a gente entende que a dor é parte da vida, a nossa aceitação fica mais fácil. Se a gente rejeita a dor como algo parte da vida e a gente entende, não posso sentir, o sofrimento se estabelece, ele se instaura. É nesse sentido que eu estou dizendo. Então, quando a gente compreende que a dor é algo inevitável e ela faz parte e vai acontecer e pronto, é assim. E paciência, o que a gente pode fazer? Faz parte, né? Faz parte, né? Quando eu entendo que faz parte, fica mais fácil, né? Bem, espero que a gente Bora tenha... despedir do pessoal, gente. Obrigada, né, por vocês estarem aqui com a gente. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal no YouTube. Siga lá o canal do Quarteto, né, no Instagram. Enfim, até o próximo episódio. Beijinho. Até mais.